Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o, todos vós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Levou-os à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Seu rosto ficou refulgente como o sol e as suas vestiduras tornaram-se luminosas de brancas que estavam. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem resplandecente os envolveu. Eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Ouviu-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém, Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém, exceto só Jesus. Quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 6 de agosto, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 9, a transfiguração do Senhor. Vamos ouvir que fala o nosso Catecismo da Santa Igreja Católica deste evento. Um antegozo do reino, a transfiguração, parágrafo 554. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, o Mestre começou a explicar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e lá sofrer, que tinha de ser morto e ressuscitar no 3º dia. Pedro rejeita este anúncio e os outros também não o entendem. É neste contexto que se situa o episódio misterioso da transfiguração de Jesus, no cimo de uma alta montanha, perante 3 testemunhas, por ele escolhidas, Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias aparecem e falam da sua morte, que ia consumar-se em Jerusalém. Uma nuvem envolve-os e uma voz do céu diz: Este é o meu filho predileto, escutai-o. Parágrafo 555. Por um momento, Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória, tem de passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre as montanhas. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é da vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Tota trinitas operuit pater in voce, Filius in homine spiritus in nubi clara. Apareceu toda a Trindade. O Pai na voz, o Filho na humanidade, o Espírito Santo na nuvem luminosa. A Santíssima Trindade, Transfiguraste-te sobre a montanha, e na medida em que disso eram capazes, os teus discípulos contemplaram a tua glória, ó Cristo Deus, para que quando te vissem crucificado, compreendesse que a tua paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que tu és verdadeiramente a irradiação do Pai. Parágrafo 556. No limiar da vida pública, o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, decoratum fluit mysterium primia regenerationis,
foi declarado o mistério da nossa primeira regeneração, o nosso batismo. E a transfiguração, este sacramentum secundum regenerationis, é o sacramento da nossa segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde agora, nós participamos na ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que atua nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antegozo da vinda gloriosa de Cristo, que transfigurará o nosso corpo miserável para o conformar com o seu corpo glorioso. Mas lembra-nos também que temos de passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É a porta estreita, né? Essa porta ainda não foi reformada, o caminho não foi pavimentado. O caminho é pedregoso, é duro e a porta é estreita. Tudo isso veio do Catecismo da nossa Santa Igreja. Vamos ver o que diz o dia a dia com o Evangelho na reflexão desse texto de hoje. Jesus, junto com Pedro, Tiago e João, sobe a montanha e lá se transfigura, se transforma diante deles. O Mestre aparece na sua glória, seu rosto brilha e as roupas ficam brancas, e se mostra vitorioso contra as forças do mal. Moisés e Elias simbolizam um Antigo Testamento, a lei e os profetas. Os discípulos caem na tentação de permanecer nessa realidade fascinante, mas precisam voltar à missão, que se realiza na planície. Da nuvem sai a confirmação de que Jesus é o Filho amado de Deus. É necessário ouvi-lo, pois ele revela o projeto de seu Pai. O desejo de Pedro é a grande tentação de todos os tempos, buscar na religião conforto e segurança. Eles precisam levantar-se e abandonar o medo para enfrentar a realidade da missão, e nem sempre vai ser fácil. O medo é grande obstáculo que paralisa a igreja e a impede de assumir sua missão profética, acomodando-a a uma vida tranquila e desobrigando-a de se preocupar com a salvação do povo. Interessante, né? E a gente vê que mesmo Pedro, e os outros apóstolos terem visto a transfiguração, visto Moisés, visto Elias, escutado a voz de Deus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, confirmado. Mesmo, apesar disso tudo, no momento da captura, da prisão de Jesus, e do seu flagelo, do seu martírio, da sua morte, os apóstolos fugiram. É um medo, É um medo que acompanha o ser humano e o impede de realizar as obras maravilhosas que Deus nos destinou.